E aí? Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores histórias de detetive da ciência, viu? A jornada incrível para desvendar os segredos da hereditariedade. Então se prepara, porque essa é uma aventura fascinante sobre a própria essência da vida. E tudo começa com aquela pergunta que, vamos combinar, todo mundo já se fez alguma vez. Por que a gente se parece com os nossos pais? Por que certas coisas, tipo a cor dos olhos, o formato do nariz ou até aquele sorriso, parecem viajar pelas gerações? É essa curiosidade tão simples e tão humana que dá o pontapé inicial da nossa história. Então, para a gente conseguir entender as respostas que temos hoje, a gente precisa meio que entrar numa máquina do tempo, sabe? Voltar lá atrás para ver as primeiras e, olha, fascinantes tentativas de resolver esse grande mistério da semelhança. O conceito principal que todo mundo estava tentando decifrar era esse aqui, a hereditariedade. Basicamente, é um mecanismo invisível que decide se a gente vai ter o cabelo da nossa mãe ou a altura do nosso pai. É uma coisa que a gente vê todo dia no espelho, mas que, para explicar cientificamente, nossa, era um desafio e tanto. Bom, muito antes de existir microscópio, lá na Grécia Antiga, pensadores como Aristóteles usavam o que eles tinham, a lógica e a imaginação. E daí surgiu uma das ideias mais curiosas de todas, a da pré-formação. A ideia era surpreendente, para dizer o mínimo. Acreditava-se que dentro de cada espermatozoide ou óvulo já existia um ser humaninho em miniatura, totalmente formado, chamado homúnculo. Ele só precisava, basicamente, crescer dentro do útero. Era uma tentativa de explicação fascinante, mas, claro, sem nenhuma prova concreta. E é exatamente essa falta de provas que nos leva a uma virada de chave monumental na nossa história. A gente avança agora para o século XIX, uma época em que a investigação científica, com um método com rigor, começou a tomar o lugar da pura especulação. E o nosso herói aqui é Gregor Mendel. Lá no Jardim Tranquilo do monastério, ele fez algo que mudou tudo. Em vez de só imaginar uma resposta, ele começou a medir. Isso mesmo. Com as suas plantinhas de ervilha, ele começou a coletar dados, a procurar por padrões matemáticos na natureza. O que o Mendel fez foi uma verdadeira revolução. Ele trocou aquela ideia fantasiosa de um homúnculo por algo que ele chamou de fatores hereditários, umas unidades invisíveis de informação. Ele substituiu a filosofia por padrões que podiam ser previstos. E o mais importante de tudo, baseou tudo em anos e anos de experimentos cuidadosos. É por isso que ele é, com toda a justiça, conhecido como o pai da genética. O trabalho do Mendel foi como abrir uma comporta, sabe? A partir dali, a velocidade das descobertas foi simplesmente impressionante. Pensa só, em menos de 100 anos, a gente saiu de fatores abstratos para identificar a molécula exata que carrega o código da vida. Certo. Então a próxima grande pergunta era óbvia, né? Onde é que esses fatores do Mendel ficam guardados? Em que lugar da célula eles estão? A busca pela substância física da hereditariedade tinha começado para valer. E a primeira grande pista apareceu em 1869. Um cientista chamado Johann Mischer conseguiu isolar uma substância misteriosa do núcleo das células. Ele nem imaginava, mas tinha acabado de encontrar a primeira peça física desse quebra-cabeça genético, o que a gente hoje chama de DNA. Pouquinho depois, em 1882, Walter Fleming viu pela primeira vez umas estruturas que pareciam fios e que apareciam de um jeito super organizado quando a célula ia se dividir. Ele chamou de cromossomos e eles pareciam ser os veículos perfeitos para carregar informação genética de uma geração para outra. Então, a gente já tinha as peças na mesa. Os fatores do Mendel, o DNA do Mischer e os cromossomos do Fleming. Agora só faltava, montar o quebra-cabeça e entender como tudo isso se conectava. E a lógica que usaram foi brilhante. Primeiro, Boveri e Sutton vieram com a hipótese: e se os cromossomos forem os carregadores dos fatores do Mendel? Depois, veio a prova definitiva com os famosos experimentos do Thomas Morgan com as mosquinhas de fruta. Ele conseguiu literalmente mapear os genes em locais específicos nos cromossomos. Pronto. A partir daí, não tinha mais dúvida. A teoria cromossômica da hereditariedade estava estabelecida. Beleza, a teoria estava de pé, a gente já sabia que os genes ficavam nos cromossomos e que os cromossomos eram feitos de DNA. Mas ainda faltava uma última pergunta, uma pergunta crucial que nos leva para o clímax de toda essa história. Sabe, na biologia, a forma de uma molécula quase sempre determina o que ela faz, a função dela. Então, para desvendar como o DNA conseguia guardar e transmitir a quantidade gigante de informação para construir um ser vivo, era essencial entender a estrutura dele. E essa resposta veio em 1953 pelo trabalho de James Watson e Francis Crick.
Mas olha, é absolutamente fundamental destacar uma coisa. O modelo deles só foi possível por causa das imagens de difração de raio-x de altíssima qualidade produzidas pela pesquisadora Rosalind Franklin. O trabalho dela foi a peça-chave que fez tudo se encaixar. E assim, eles revelaram para o mundo a dupla hélice, aquela estrutura elegante, icônica, que todo mundo conhece hoje. E ela não era só bonita, ela explicava com perfeição como o DNA podia se copiar e guardar o código da vida. Foi, sem exagero nenhum, um dos momentos mais importantes em toda a história da ciência. Mas essa jornada toda de Aristóteles até Watson e Crick não é só uma história legal do passado. Ela literalmente construiu as fundações do mundo em que a gente vive hoje. Pensa bem, toda a biologia moderna se baseia nesses conceitos. É por causa desse conhecimento que hoje a gente consegue diagnosticar e até tratar doenças genéticas, desenvolver novas tecnologias na agricultura, na biotecnologia e, claro, entender melhor a teia incrível da vida que conecta todos nós. E a gente para e pensa, se chegamos tão longe em pouco mais de um século, o que mais está por vir? A história da genética está longe, mas muito longe de acabar. E os próximos capítulos prometem ser ainda mais emocionantes. Fica a pergunta no ar: quais segredos da vida a genética ainda vai revelar para a gente?